Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, nesse estudo nós vamos estar falando sobre o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Essa é a tradução mais correta, ok? A gente aprendeu a falar Espírito Santo, mas a tradução correta é Espírito do Santo. Tenho certeza que é um estudo que vai trazer muito conhecimento a todos, ok, irmãos? E lógico, nós vamos estar sempre dando base bíblica, que é o que a gente menos vê hoje, né, irmãos? Muitos pastores, muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia aí, doutores em divindade, mas base bíblica que é bom, nada. Então, nosso estudo, a gente tem essa preocupação de estar mostrando nas escrituras as bases bíblicas. Então, vamos lá. Quem é o Espírito do Santo? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. O Espírito do Santo é o próprio Eterno. Quando a gente lê João 4:24, a gente entende isso. O Eterno é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ok? Pergunta de número 2. O Espírito Santo é uma pessoa e o Eterno outra? E Deus outra? Não, porque o Eterno é impessoal, pois é espírito e não uma pessoa. Logo, o Espírito do Santo, que é o próprio Eterno, não é uma pessoa. Ora, o Eterno é espírito, e onde está o Espírito do Eterno, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Quem blasfemar contra o Eterno tem perdão? A gente vê muita gente falando, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando: se você pecar contra Deus, tem perdão. Se pecar contra o Ruach do Eterno, o Espírito Santo, né, você não tem perdão. Vamos ver aqui. Quem blasfemar contra o Eterno tem perdão? Absolutamente não. Tal pessoa já estará condenada. Aquele que blasfemar contra o nome do Eterno será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto se for gentil como israelita natural. Se blasfemar contra o Eterno, é réu de morte. Levítico, capítulo 24, verso 16. Aqui, né, irmãos, dá margem para a gente fazer várias reflexões. A gente sabe que a morte física aqui direta, ela não vai acontecer se uma pessoa blasfemar contra o Eterno, mas a espiritual sim. E a gente entende o quê? Quando uma pessoa blasfema contra o Eterno, é que ela já se apostatou, ela não quer saber do Eterno, ela não quer saber de Deus. Então, isso entende-se que ela não tem perdão, né? Porque ela já se afastou, ela não quer Deus, ela não quer a graça, o amor e a misericórdia do Eterno. Quem blasfemar contra o Espírito do Santo tem perdão? Absolutamente não, pois o Espírito do Santo é o próprio Eterno. E a Torá diz que quem blasfemar contra o Eterno, que é Espírito, será réu de morte eterna. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito do Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de morte eterna. Isso está escrito em Marcos capítulo 3, verso 29. Pergunta de número 5. Os discípulos do ungido, os discípulos do Messias de Yeshua, sabiam disso? Sim, e deixaram isso bem claro aos fiéis. Então disse Pedro: Ananias, por que Rassatã
encheu teu coração para mentires ao Espírito do Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentiste aos homens, mas ao próprio Eterno. Atos capítulo 5, do versículo 3 ao 4. Quem mente ao Espírito do Santo, né, irmãos, mente ao Eterno, pois o Espírito é o próprio Eterno. Número 6. O que Yeshua ensinou sobre os pecados e blasfêmias? Yeshua ensinou que há apenas um pecado imperdoável, o pecado contra o Eterno, que é Espírito. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito do Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma blasfêmia contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito do Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste mundo, nem no Olam Rabá, no mundo vindouro. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Se o Eterno é Espírito, como ele pode derramar o seu Espírito sobre os fiéis? Pergunta de número 7. Vamos à resposta. Sendo o Eterno Espírito e não uma pessoa, ele pode se manifestar por meio de uma emanação ou manifestação sobre os fiéis. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Sendo o eterno espírito, né, irmãos? Então, ele pode se manifestar de qualquer forma. É claro que a manifestação do eterno não é em toda a sua plenitude, pois o Eterno ele é sublime em magnitude e ele se manifesta por meio de sua emanação, né? Porque se o Eterno se manifestar nesse mundo, esse mundo é destruído. Número 8, para a gente estar finalizando esse estudo aqui. Podemos ficar cheio do Espírito do Eterno? Do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, do Espírito Santo? A resposta é sim. Podemos ficar revestidos da emanação do Eterno. Livro de Lucas, capítulo 1, versículos 67 e 68 diz assim: Zacarias, seu pai, estando cheio do Espírito do Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o eterno Elohim de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Shalom, irmãos. Espero que esse estudo agregue conhecimento, te abençoe. Mais uma semana aí se iniciando. Shavuot Tov, que o Eterno abençoe a todos.